Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os trabalhos nessa segunda-feira, nessa semana maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem da Summer League, né? Tivemos uma baita de uma rodada na Summer League nesse domingão, tivemos Victor Wembanyama jogando pra caramba, tivemos um baita de um jogo entre o Houston Rockets e o Detroit Pistons. Cara, foi uma rodada muito bacana, tivemos mais uma performance decepcionante do Brandon Miller. Então, vamos iniciar essa semana falando sobre a rodada de ontem da Summer League. Separei aqui os principais destaques de cada partida, mas antes de começarmos, eu vou pedir para que você deixe o seu like no vídeo, que ajuda muito no engajamento, e vou sugerir, recomendar que você se inscreva no canal, porque se inscrevendo, você irá ficar por dentro de tudo que rola na NBA Summer League de Las Vegas. Fechou? Vamos lá, vamos começar falando sobre esse jogaço entre Houston Rockets e Detroit Pistons, onde Houston venceu por 113-101. O jogo já começou bem pra caramba, com duas dunks seguidas do Cam Whitmore, né? O Cam Whitmore começou o jogo bem pra caramba, ele que teve uma minutagem bem maior, né? Muito por conta, né, da ausência do Amen Thompson, que não volta mais para a Summer League por conta de uma torção no tornozelo. Então, o jogo já começou com duas dunks seguidas do Cam Whitmore, e depois disso, quem assumiu o protagonismo do Houston Rockets foi o Jabari Smith, né, cara? O Jabari teve um volume de jogo fantástico no primeiro quarto, foram 15 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, e muito graças a ele, o Houston fechou o primeiro quarto com 7 pontos de vantagem. No segundo quarto, a defesa do Rockets brilhou, né? O Rockets limitou o Detroit a apenas 15 pontos, e no ataque, o Jabari seguiu produzindo pra caramba, criando no perímetro, criando na média distância, indo pra dentro, sabe? Usando muito bem o fadeaway. Nossa, como jogou o Jabari no segundo quarto. E o Tari Eason também jogou pra caramba. O Tari Eason contribuiu muito no ataque e fez com que o Houston fosse pro intervalo com quase 20 pontos de vantagem. Vale destacar também que o Cam Whitmore machucou muito o garrafão do Detroit no segundo quarto, né? O Cam Whitmore foi muito agressivo, foi muito incisivo nos drives, e isso também ajudou com que o Houston fosse para o intervalo com essa vantagem bem confortável. Na volta do intervalo, o Detroit colocou mais velocidade na transição, o Jaden Ivey, Ausar Thompson puxaram excelentes contra-ataques, O Jaden Ivey, cara, teve 11 pontos e 3 assistências no terceiro quarto. O Jaden Ivey jogou pra caramba. O segundo tempo do Jaden Ivey foi coisa de maluco, porém, com o Tari Eason produzindo muito, né, sendo agressivo, conseguindo dunks bem plásticas, e com o Jabari brilhando nos 2 minutos finais do terceiro quarto, o Houston sustentou a sua liderança, mesmo com o Detroit pressionando. E no quarto período, o Houston conseguiu, né, garantir a sua vitória, mesmo passando um veneno com o Detroit, cara. O Detroit botou muita pressão no quarto período, né? O quarteto, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Jalen Duren e James Wiseman produziram muito, principalmente na transição. Esses 4 fizeram um estrago, né? O Detroit chegou a embalar uma run de 13-0, mas o Houston conseguiu se segurar, conseguiu tancar essa pressão e garantiu mais uma vitória na Summer League. Lembrando que Houston, na estreia, né, na Summer League de Vegas, venceu o Portland Trail Blazers com um baita de um game winner do Jabari, faltando 0,6 segundos para acabar, né? Destaque da partida foi o Jabari Smith, né? Belíssimo jogo do Jabari, 38 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Que atuação maravilhosa do Jabari Smith, né? Usou todo o seu arsenal ofensivo, jogou na média distância, chutou muito bem no perímetro, usou bastante pick and roll, pick and pop, né? Conseguiu ser agressivo nas infiltrações. Na defesa, entregou muito. Que jogo do Jabari. O Cam Whitmore
teve um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo um pouquinho apagado, mas mesmo assim ele marcou 21 pontos. E o Tari Eason terminou a partida com 26 pontos, 9 rebotes, 2 roubos de bola e 2 bloqueios. Pelo lado do Detroit, o quarteto foi muito bem, né? Jaden Ivey, 22 pontos e 10 assistências para ele. Ausar Thompson, 12 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, 3 roubos de bola e 2 bloqueios. Eu gostei muito do Ausar Thompson nesse jogo. Além dele ter entregado uma ótima defesa, além dele ter forçado muitos turnovers, gerado muitos contra-ataques, no ataque ele apareceu bem. Passou muito bem a bola na transição, foi uma arma muito, sabe, muito letal nos contra-ataques, trabalhando muito bem sem a bola, cortando em direção à cesta. Gostei muito do jogo do Ausar Thompson, tá? Gostei demais mesmo, tanto na defesa como no ataque. Jalen Duren teve um excelente jogo, principalmente no segundo tempo, foram 23 pontos e 10 rebotes para ele, e o James Wiseman conseguiu contribuir durante todo o jogo, foram 17 pontos e 10 rebotes para o ex-jogador do Warriors. O Los Angeles Lakers venceu o Charlotte Hornets de Brandon Miller por 93-75, né? O Colin Castleton liderou o Lakers com 21 pontos e 14 rebotes, né? O novato esquifino marcou 15 pontos e o Max Christie apareceu bem também pelo Lakers, marcando 11 pontos, distribuindo 6 assistências, pegando 4 rebotes e dando 4 bloqueios, né? O Brandon Miller foi muito abaixo nesse jogo, né? O Brandon Miller marcou 10 pontos, pegou 8 rebotes, só que foi terrível nos arremessos. 4 de 18 no field goal e 0 de 7 para 3 pontos, cara. Mais um jogo ruim do Brandon Miller na Summer League. Washington Wizards venceu o Boston Celtics por 103-98. Ryan Rollins, que chegou no Washington Wizards por meio da troca, né, do Chris Paul com o Jordan Poole, liderou o Washington Wizards para a vitória. Ele conseguiu marcar 17 pontos, pegou 9 assistências e conseguiu 5 roubos de bola. O Bilal Coulibaly também teve uma performance ok, foram 11 pontos e 5 rebotes para ele, né? Boa vitória do Washington Wizards. Cleveland Cavaliers encarou o Toronto Raptors e venceu sem muitas dificuldades por 99-76, né? O Isaiah Mobley, irmão do Evan Mobley, foi o grande nome do Cleveland na partida, com 15 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Pelo lado do Raptors, o Graydon Dick apareceu bem, 11 pontos, 8 rebotes e 4 assistências para o novato do Toronto. Vamos falar agora sobre, né, um dos grandes jogos que tivemos ontem, né, que foi Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs, né, cara? Mesmo com o Wembanyama jogando pra cacete, calando os críticos, o Wembanyama, mesmo com ele jogando muito, o Spurs não conseguiu vencer o Portland e foi derrotado por 85-80. Portland que não teve Scoot Henderson, mas teve o Michael DeVoe jogando pra caramba. Vamos lá. No primeiro quarto, cara, o Portland dominou completamente a partida, né? O time forçou muitos turnovers, capitalizou muito bem em cima desses turnovers, né? O time chegou a meter uma run de 9-0 no minuto final e conseguiu fechar o primeiro quarto com 11 pontos de vantagem. Nada deu certo pro Spurs no primeiro quarto, o ataque não funcionou, o time não criou quase nada, o perímetro foi uma tragédia, Malaki Branham foi horroroso no primeiro quarto. A única coisa que deu pra salvar do Spurs no primeiro quarto foi o Wembanyama, que em 5 minutos conseguiu pegar 4 rebotes, matou uma boa bola ali na média distância, mas tirando esses 5 minutos do Wembanyama, nada foi positivo no Spurs no primeiro quarto. No segundo quarto, o Spurs conseguiu criar um pouquinho mais, a defesa, né, trabalhou um pouquinho melhor, né? O Spurs marcou 25 pontos no segundo quarto, sendo que no primeiro marcou apenas 8, então teve uma diferença muito grande. O Wembanyama
apareceu bem pra caramba no segundo quarto, foi muito mais agressivo, né? Ele mostrou uma confiança muito grande. Em 2 minutos ele deu 2 blocos e matou uma bolaça no mid-range, isso tudo em 2 minutos. Então ele teve uma alta entrega, conseguiu ali uma rebodank maravilhosa, matou algumas outras bolas ali, conseguiu uma bela enterrada na transição, né? Forçou bons contra-ataques, né? Ele forçou muitos erros do Portland, então o Spurs criou muito mais, só que acabou não sendo suficiente para encostar no placar, porque o Blazers não diminuiu o seu ritmo, né? Apesar da defesa do Spurs ter ido melhor, o Blazers continuou pontuando, muito por conta do Michael DeVoe, que terminou o primeiro tempo com 17 pontos, cara. Impressionante o que o DeVoe jogou no primeiro tempo, e graças a ele o Blazers foi pro intervalo com a vantagem de dígitos duplos. No terceiro quarto, né, o Spurs conseguiu ali trabalhar bem no ataque, trabalhou na defesa, o Wembanyama conseguiu manter a intensidade, ele se manteve agressivo, ele não diminuiu o seu ritmo, diferente do que aconteceu no primeiro jogo, onde na volta do intervalo o Wembanyama ele deu uma brochadinha, verdade é essa? Nesse jogo não, cara, ele manteve a agressividade, manteve a intensidade, foi para a linha do lance livre muitas vezes, ele conseguiu ali uma belíssima end one, onde ele pegou o seu próprio rebote, absorveu o contato e conseguiu a cesta e a falta, só que mesmo com o Wembanyama jogando bem, o prejuízo do Spurs não diminuiu, né? O Blazers sustentou a sua boa vantagem e foi pro quarto período, né, com a faca e o queijo na mão, mas no quarto período quase que o Blazers tomou a virada. Isso porque o Wembanyama começou já o quarto período diminuindo a diferença para apenas 8 pontos depois de uma boa sequência de cestas. Ele inclusive matou uma bolaça de 3 ali por volta dos 7 minutos. E depois de conseguir uma boa jogada no post, onde ele girou e finalizou muito bem com a mão direita, a desvantagem caiu ainda mais, né, cara? A defesa do Spurs trabalhou bem, né, muito bem no quarto período, deixou o Portland muito tempo sem pontuar. O Blake Wesley, o Barlow apareceram bem, né? Infelizmente o Malaki Branham tava na noite horrorosa e não contribuiu tanto, só que esses dois apareceram bem pra caramba. E o Spurs chegou a diminuir a desvantagem para apenas 1 ponto, cara. Depois que o Wembanyama matou uma bolaça de 3, faltando 1 minuto e 50 para acabar. Só que, depois dessa bola de 3 do Wembanyama, o Spurs desperdiçou alguns ataques e o Michael DeVoe meio que matou a partida nos últimos segundos com uma bola de 3 que botou o Blazers 4 pontos na frente. No fim, o Spurs foi derrotado, mas teve o Wembanyama jogando pra caramba. Se tem uma coisa que o Spurs precisa ter nessa Summer League, acima de vitórias, é ter o Wembanyama jogando bem. Porque ter o Wembanyama jogando bem é mais importante pro Spurs nessa Summer League do que necessariamente a vitória. O Wembanyama terminou a partida com 27 pontos, 12 rebotes, 3 bloqueios, 9 de 14 no field goal, 2 de 4 para 3 pontos e 7 de 12 no lance livre. Eu não vou analisar tanto assim a performance do Wembanyama, porque eu já fiz um vídeo analisando por completo a atuação do Wembanyama nesse jogo. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês sobre esse jogo do Wembanyama é o seguinte: o cara mostrou tudo que ele pode fazer em quadra. Faltou uma coisinha aqui ou ali? Faltou. Faltou uma intensidade um pouquinho maior na defesa em alguns momentos? Faltou. Só que o cara mostrou todo o seu arsenal ofensivo. Matou bola na média distância, matou bola saindo do drible, matou bola usando o post, né, trabalhando no post, matou bola no fadeaway, pegou muito rebote, né, foram 12 rebotes, distribuiu 3 bloqueios, sabe? Pontuou sendo agressivo, buscando a infiltração, buscando o contato, conseguiu ali uma rebodank, conseguiu algumas outras dunks muito interessantes no jogo. Então, nesse jogo o Wembanyama mostrou tudo. Diferente do primeiro jogo, onde ele não mostrou nada, onde ele decepcionou, nesse jogo não. Ele mostrou quase tudo que ele pode fazer e empolgou, né? O Wembanyama realmente empolgou pra caramba. Pelo lado do Blazers, vale destacar, né, o Michael DeVoe, que foi o grande nome dessa vitória do Blazers. Foram 29 pontos para ele e 5 assistências. O DeVoe,
que substituiu o Scoot Henderson. Então, belo jogo do Devô e belo jogo do Blazers em si, que tirando o quarto período, onde passou um sufoco, conseguiu, sabe, ditar muito bem o ritmo da partida, né, durante todos os 3 primeiros quartos, né? Então foi um grande jogo do Blazers, grande jogo do Devô e um grande jogo de Victor Wembanyama, tá bom? Tivemos ontem, na Summer League, a Batalha de Nova York, né? Brooklyn e Knicks se enfrentaram e deu Brooklyn Nets, né? O Brooklyn venceu por 98-80, né? O Harmony Brooks teve uma grande noite, né, por parte do Brooklyn, foram 21 pontos, ele comandou, né, essa vitória do Nets. E pelo Knicks, vale destacar ele, Charlie Brown Jr., break Charlie Brown, irmão. Charlie Brown Jr. jogou muito bem pelo lado do Knicks, foram 16 pontos para ele. Ele que está tentando buscar o seu espaço nessa rotação do New York Knicks. Não sei se vai conseguir, mas ele tem feito bons jogos, né? O Charlie Brown Jr. tem feito bons jogos. O Atlanta Hawks venceu o Denver Nuggets por 98-93, né, cara? O Tyrese Martin foi o grande nome do Hawks nessa partida. Foram 21 pontos para ele. O Kobe Bufkin, né, novato do Hawks, também jogou bem. Foram 17 pontos, 6 assistências e 5 rebotes para o novato. Infelizmente, o brasileiro Márcio Santos não entrou em quadra, né? O Márcio estava ali no banco, mas acabou não atuando. Vamos torcer para que no próximo jogo ele tenha pelo menos ali 3, 4 minutinhos para mostrar um pouco do seu basquete. Não acredito que o que fez o Márcio não ter entrado no jogo de ontem foi a boa estatura, né, dos jogadores do Denver, né? O Denver tá com um time bem alto para essa Summer League e o Márcio não é tão alto assim, né, considerando que ele é um pivô barra ala pivô. Então, acredito que a questão da altura pesou, né, pro Márcio não ter jogado ontem contra a Denver. Mas vamos torcer para que no próximo jogo ele consiga mostrar o seu basquete. E no último jogo da noite, né, o New Orleans Pelicans venceu o Golden State Warriors por 94-86, com 25 pontos do Darion Seaborn, né, 25 pontos do Seaborn, e com a grande atuação do Dyson Daniels, né, o segundo anista do Pelicans, meteu 17 pontos, pegou 15 rebotes e distribuiu 8 assistências no jogo de ontem, né? O Dyson Daniels é um cara que tende a evoluir bastante, né, nesse time do Pelicans. Ele deve ter uma minutagem um pouquinho maior nessa próxima temporada. Ele não foi tão bem aproveitado assim na temporada passada, mas ele tem mostrado muita coisa boa nessa Summer League e no jogo de ontem ele jogou demais, né, cara? Foi uma partida muito sólida e muito impactante, né, do Dyson Daniels contra o Warriors. Pelo lado do Warriors, né, o Lester Quinones foi o cestinha da equipe, né, foram 26 pontos pro Quinones, foi uma boa atuação dele. O Podziemski, né, o novato do Warriors, flertou com o triple-double, terminou a partida com 10 pontos, 10 assistências e 9 rebotes. E o nosso querido Gui Santos, né, o brasileiro Gui Santos, teve uma atuação tímida, né, essa foi a atuação mais tímida do Gui Santos na Summer League até aqui. Foram apenas 13 pontos para ele e 3 rebotes, né? Ele terminou o jogo com 3 de 9 no field goal. O primeiro tempo do Gui, cara, foi muito bom, né? Se eu não me engano, ele marcou 9 pontos no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, ele não apareceu tanto. A defesa do Pelicans atuou muito bem, né? O próprio Dyson Daniels defendeu muito bem o Gui Santos em algumas posses, então foi uma atuação tímida. Foi uma atuação tímida do Gui Santos. Não foi uma atuação ruim, mas foi uma atuação tímida, a mais tímida do Gui nessa Summer League. Pois bem, meus amigos, esses foram os destaques da rodada de ontem da Liga de Verão, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Para não perder nenhum vídeo novo. E fica a dica, né? Se você quiser conferir todos os jogos dessa Summer League de Vegas, ao vivo e com a melhor qualidade, o NBA League Pass é a melhor opção. Por lá você vai conferir todos os jogos que você quiser, todos os jogos, sem delay, bonitinho. E para assinar o League Pass com desconto e com período de teste totalmente gratuito, tudo que você tem que fazer é usar o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo para realizar o seu cadastro. Então, não perca essa oportunidade, garanta já o seu League Pass e não perca nenhum jogo de Victor Wembanyama, de Jaden Ivey, de Jabari Smith, sabe? Não perca nenhum jogo dessa Summer League, é só assinar o League Pass, tá bom?
Rapaziada, é isso. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.